Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para ensinar você algumas dicas para você evitar o bloqueio na escrita. Sabe assim, quando você recebe a notícia que você vai ter que escrever um texto qualquer. Não estou falando só de redação do Enem. Eu estou falando de qualquer tipo de texto que você vai ter que escrever para a escola, para o seu trabalho, seja um texto dissertativo argumentativo, seja redigir um relatório, seja escrever um texto narrativo, seja um artigo de opinião, e aí vem aquele bloqueio. Gente, eu vou escrever o quê? Por onde que eu começo? Que técnicas que eu utilizo? Eu poderia receber algumas dicas, e aí eu estou aqui para ajudar você, para evitar esse bloqueio na escrita. Todo mundo já passou por isso. Primeira coisa, fique tranquilo. Todo mundo já passou por isso. É super normal. Só que existem pessoas que passam por isso de uma forma mais tranquila e outras ficam um pouco mais nervosas. Ao pegar a caneta, peraí, vamos falar de escrita manual, tá? Tudo bem, gente, vocês podem ficar bloqueados também ao escrever um texto já digitado. Mas, assim, aquele bloqueio quando você tem que realizar uma avaliação qualquer, principalmente, e você começa a escrever, pegar a caneta ali, pegar o papel, pegar o lápis e dar aquele bloqueio. Como é que eu vou começar? Por onde que eu começo? E aí? Vamos lá que eu vou ensinar você. Primeira dica: o que que você tem que fazer? Você sentou para treinar a redação para o Enem, concurso, escola, e na hora de você colocar as ideias no papel, gente, não consigo pensar em nada. Seja qualquer tema, você conhecendo o tema, você não conhecendo o tema, muitas vezes você tem aquele bloqueio. Aí você fica parado assim, olhando, olhando, pensando, e aí você não consegue, não vem nada à sua mente. O que que você vai fazer? Calma, fica tranquilo. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar para você: o bloqueio da escrita é mais comum do que você imagina. Já aconteceu isso comigo. Vou contar para vocês. Quando eu fui redigir a dissertação, quando eu fiz o mestrado, teve uma hora, teve um momento lá, daquele tempo todo que eu tive para escrever, que não saía mais nada. Eu não tinha mais ideia do que eu ia escrever. Coitado do meu orientador. Penou em alguns momentos comigo. Gente, esse bloqueio criativo é normal. Várias pessoas já passaram por isso. Desde crianças, adolescentes, adultos. Isso não tem nada a ver em saber escrever ou não saber escrever, tá? Grande parte desse bloqueio na escrita tem a ver com ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Eu sou extremamente ansiosa. Insegurança, insegurança com o tema, insegurança se vai dar tempo de escrever ou não, insegurança se você vai ter condições psicológicas para fazer um texto bem escrito, e aí vem o perfeccionismo. Eu sou uma pessoa altamente perfeccionista. Enquanto eu acho que o texto não está do jeito que deveria estar, ou mesmo qualquer outro aspecto da minha vida, né, sendo uma pessoa perfeccionista, aí não sai, tá? Ou o nosso já tão conhecido estresse. Gente, o estresse, ele é um dos candidatos, se não o primeiro lugar ali, para fazer com que você tenha esse bloqueio na escrita. Mas calma, controlando o estresse, controlando a ansiedade, você vai conseguir ter aquela inspiração para você poder redigir o seu texto. E aí eu vou te ensinar algumas técnicas, eu vou te dar algumas dicas. Enquanto você está prestando atenção nesse conteúdo, você vai começar realmente a ficar um pouco mais tranquilo. Porque a partir do momento que o professor fala, eu vou te dar uma dica, você já, opa, presta atenção, já evapora as coisas que possam tirar a sua atenção, para que você coloque em prática essas dicas e se livre de uma vez desse temido bloqueio na escrita. Gente, se eu tivesse tido essas dicas lá em 2017, quando eu estava redigindo a minha dissertação, gente, eu já tinha escrito há muito mais tempo. Tá bom? Vem comigo? Vamos lá. Aí elas estão todas listadas de uma vez só. Faça intervalos durante os estudos, remova todas as distrações. Aqui, ó, isso aqui é uma distração que só, tá? Escute músicas relaxantes. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, mas isso de uma maneira geral, tá?
Leia sobre o tema para você poder escrever com segurança sobre ele, tá? Estruture o seu texto, faça um projeto de texto. A gente já está bolando alguma aula aí sobre estruturar um projeto de texto. Calma, cada coisa no seu tempo, tá? E, gente, vamos lá, vamos começar a escrever logo, tá? Dica número 1, presta atenção. Faça intervalos durante os estudos. Então, assim, gente, vou começar a estudar às 7 horas da manhã. Vou parar só às 6 da tarde? Não, gente. Não há coluna que aguente, tá? Então, de vez em quando, faça pausas nos seus estudos, tá? Eu não estou falando só em relação à redação, mas o nosso métier aqui é sobre redação, né? Mas se você estiver estudando matemática, física, química, estudando para um concurso público, faça o seu intervalo durante os seus estudos, tá? Isso é para você aproveitar para levantar, para alongar o corpo. Faz um cafezinho. Ah, eu não gosto de café. Então faz um chá, toma um suco, vai molhar o rosto, tá? Então, assim, esse intervalo ele tem que ter atividades que te deixem mais relaxado, mais tranquilo, tá? Porque quando a gente está com a cabeça cheia, quando a gente está com a cabeça cheia de coisas, realmente é muito difícil você sentar para ser criativo para escrever um texto. Aí fica difícil, né? Então, a primeira dica, faça intervalos durante os estudos. De modo geral, as pessoas costumam fazer 10 minutos ou 10 minutinhos, tá? Para o seu intervalo. Tem gente que com 5 minutos é suficiente, outras um pouquinho mais. O importante é não se dispersar por, assim, o meu intervalo é de 1 hora. 1 hora para o almoço é uma coisa. 1 hora para você ficar aí com a cabeça espairecida é outra. Então, assim, 10 a 15 minutos eu acho que é um tempo suficiente para você poder espairecer um pouco, tá? Como eu falei, gente, dica número 2, remova todas as distrações. Então, assim, eu falei do celular, mas qualquer outra coisa pode fazer com que você tenha a sua atenção direcionada para um outro aspecto. Por exemplo, televisão ligada é uma distração, né? Pessoas falando ao seu redor e você prestando atenção no que está conversando ali é uma distração, tá? Então, assim, evita, tira o celular de perto, tá? Desliga a televisão, tá? Porque isso aí vai fazer com que você tenha que trabalhar mais para ter dois focos: o foco na redação e o foco no que está acontecendo ao seu redor, tá? Então, assim, se você tiver condições, vá para um cômodo na sua casa que seja mais tranquilo, mais calmo. Organize o seu ambiente de estudos, tá? Porque é isso. Ah, esqueci a borracha. Aí levanta. Ah, esqueci o marca-texto. Aí levanta. Ah, esqueci a água. Esteja sempre com um copo d'água ou uma garrafinha para que você não tenha a desculpa de ter que levantar para beber água, que não seja durante o seu intervalo aí para você espairecer, tá certo? Terceira dica: escute músicas relaxantes. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu funciono, cada um tem a sua maneira. Inclusive, está postado na aula, né? Como que o cérebro aprende, tá? Cada pessoa tem uma forma de aprender, tá? Então, assim, eu não consigo estudar com tudo silêncio. Eu preciso de música. Então, durante muito tempo, eu estudava com Kennedy. Não é à toa que eu sou uma aspirante a saxofonista. Então, era assim, todos os CDs na época, né? Todos os CDs do Kennedy, aí agora o Spotify, Deezer, as plataformas de música, então fica mais fácil, tá? Então, mas aí eu consegui ao longo do tempo, porque aí teve uma hora que enjoou, né? Só aquele mesmo tipo de música. Então, hoje em dia, eu estudo com música calma, né? Que não necessariamente seja música instrumental, Kennedy, Richard Chamberlain. Então, você pega aí um tipo de música que você goste, tá? Para você poder relaxar e estudar de uma forma mais tranquila, tá? Claro, de vez em quando eu coloco lá a minha música mais agitada, né? Dependendo do que eu estou fazendo, eu coloco um tipo de música. Mas, de modo geral, você aproveita o momento da música para se inspirar e para relaxar, tá certo? Pessoal, dica número 4. Leia mais sobre o tema. Então, se você tiver que fazer um trabalho, tiver que produzir um texto sobre determinado tema, é claro que você vai ter que ler mais sobre ele.
Então, leia, pesquise, amplie o seu conhecimento. E aí vale livros, artigos, jornais, até histórias em quadrinhos, porque isso também serve como repertório sociocultural. Não vamos falar nada sobre isso agora. Vou falar mais para frente, quando estivermos aí uma estrutura mais preparada, mais pronta para falar sobre repertório cultural, tá? Sobre redação, sobre produção aí do argumento 1, argumento 2, mas isso não é para agora. O que é importante agora é você ler sobre o tema, porque isso vai facilitar com que você desenvolva essa habilidade de escrita e também a criatividade, claro. Tá certo? Dica número 5. Estruture o seu texto. No vídeo anterior, eu falei sobre a importância de você estruturar o seu texto, conhecer a estrutura do gênero. É muito importante você conhecer a estrutura do gênero, porque aí o gênero, dependendo de qual for, a pessoa que está lendo o seu texto vai saber, vai ter noção de que você tem conhecimento desse tema. E aí você conseguiu estruturar o seu texto e isso facilita com que você tenha bloqueio na escrita. Então, você vai ter que escrever sobre um determinado tema. Primeira coisa, projeto de texto. O projeto de texto, como tem aí na figura, né, para a redação do Enem, tá? Que é um gênero específico, tá? Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Então, assim, são 4 parágrafos que você tem que escrever. Cada um tem as suas características, o que escrever em uma coisa, escrever em outra, tá? E aí, fazendo esse projeto de texto, você vai ter uma visão ampla de tudo que você vai ter que escrever. Vai por mim. Quando você for escrever um texto, faça o seu projeto. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Uma não, várias aulas sobre a construção do projeto de texto, tá bom? Mas você redigindo o seu projeto de texto, você vai diminuir muito aquela sensação de bloqueio na escrita. Vai por mim. E aí, gente, a última dica para terminar essa aula, escreve logo, começa a escrever, tá? Então, você vai começar a ler, vai começar a pesquisar, vai conversar sobre o tema, mas, assim, tem uma hora que você tem que começar a escrever, colocar as ideias no papel. Então, assim, quando você for desenvolver um determinado trabalho, tá? Vamos dizer, digital. Você coloca lá do nome do arquivo, versão 1, tá? Na minha dissertação, quando eu escrevi, se eu não me engano, estava lá versão 7, versão 8. Porque eu sempre, cada vez que eu ia produzir novos conhecimentos em relação à pesquisa de campo que eu estava fazendo, eu renomeava o arquivo. Então, assim, é claro que até chegar o texto definitivo é uma estrada aí um pouco longa, tá? Mas aí o que acontece? Se você ficar com essa coisa de insegurança, de perfeccionismo, né? Você vai ter um pouco de receio para escrever. Mas você escreve logo, aí versão 1, versão 2. A cada vez que você for aprimorando a sua escrita, você vai ver que a versão atual já está melhor do que a versão anterior. Tá certo? Então, assim, isso é fundamental para que você possa direcionar a sua redação, o seu trabalho, o seu artigo de opinião. Então, começa a escrever logo, tá certo? Então, gente, o que vocês acharam dessas dicas para evitar o bloqueio na escrita? Conta aqui para mim nos comentários. Você já teve algum bloqueio de escrita? Como é que você conseguiu resolver? Porque, de repente, você falando, você escrevendo para mim, eu posso até aproveitar a sua dica para mim, tá? Porque ainda de vez em quando eu tenho algumas, não vou dizer bloqueio, mas eu tenho alguns entraves para escrever, para começar um determinado trabalho, ou mesmo para planejar as aulas para vocês. Eu fico pensando, bom, vou começar por aqui, vou começar por ali. Então, assim, vamos logo começar a escrever e aos poucos a gente vai desenvolvendo novas técnicas, vai conhecendo algumas coisas e vai aprimorando a nossa escrita, tá bom? Vem comigo?